Olá pessoal, estamos aqui na nossa primeira aula de lógica de programação. Desta forma, no modelo EAD, podemos disponibilizar para todos os alunos, tá certo? Também estou aqui de castigo, tá? Devido ao grande vírus que está acontecendo aí, mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, nesse curso de lógica de programação, a gente vai trabalhar com pseudocódigo, tá bom? O que é um pseudocódigo? Pseudocódigo é aquele algoritmo que nós vamos desenvolver, que esse algoritmo ele não gera um código de programação para linguagem de programação. Porém, a gente vai poder entender a lógica por meio da lógica de programação. Qual vai ser o recurso que vamos utilizar? Existem dois recursos bem famosos aí, o Visual G é o 2.5 e o 3.0. Professor, existem outros recursos? Sim, existem outros recursos, mas no nosso caso a gente vai trabalhar apenas com Visual G. Existem pessoas que já utilizam Visual Studio Code ou já direto numa linguagem de programação, mas eu percebo, pessoal, que às vezes a pessoa fica com uma certa dúvida. Então, nesse momento inicial, nessa fase inicial, a gente vai trabalhar com esse cara aqui, ó, o Visual G, tá bom? Nesse curso, pretendo trabalhar com vocês em 6 aulas, tá? Esse aqui é a parte de interface gráfica, quando abre o Visual G. Aqui nesse momento aqui, ó, tudo que você está visualizando com barra, com essa barrinha aqui, essa linha vermelha que ele deu aqui, que não era o objetivo agora falar disso, chama-se breakpoint. Que danado é. Quando a gente for debugar, executar o algoritmo passo a passo, a gente pode visualizar como é que trabalha o breakpoint. Beleza? Aí aqui é o seguinte, aqui essa parte que está verde, essa parte são comentários, tá? Vou botar aqui, ó, comentários. Onde está de vermelho aqui no caso, é o nome do algoritmo que será salvo. Aqui na parte de VAR são variáveis. Aqui vai ser o início, no caso aqui é o início do algoritmo e o fim do algoritmo. Professor, mas o algoritmo não começa em cima? Começa em cima. Mas aqui no caso, ele está se referindo depois que já declara as variáveis, tá certo? Então vamos lá. Tem algumas teclas de atalho que eu já posso começar com vocês. Se você apertar a tecla Ctrl J, por exemplo, aqui, ó, só para você ter uma noção, né? Aqui, ó, Ctrl e J, ele vai aparecer essa janelinha aqui, ó, que aqui estão todas as palavras reservadas do Visual G. Só desculpa, tá? Eu não tô 100% fora da gripe também não, tá certo? Mas vamos lá. Aí aqui é o seguinte, a gente vai fazer um algoritmo bem simples. Essa aula é uma aula inicial, introdutória, tá? Tranquilo. Não esqueçam de fazer as atividades que eu vou colocar lá na sala Google. Aqui é o seguinte, pessoal, vou declarar aqui, vou fazer um algoritmo que ele vai somar dois valores. Simples, fácil. Aqui no caso, ó, vou dizer aqui que o algoritmo vai se chamar soma. E ele vai ter dois valores, valor underline 1, posso botar vírgula, e o valor underline 2. Professor, por que ficou esse vermelho? Aí nesse caso do vermelho, ele está entendendo como se fosse uma palavra, uma letra, tipo uma constante, que às vezes acontece. É o ideal colocar esse underline? Não, olha, se você pegar e colocar aqui, ó, sem um underline, aí ele vai entender como se fosse uma palavra só, tá certo? Você pode também colocar o número na frente, pode colocar o número na frente, mas olha como ele fica. Todos esses tipos de problema a gente tem que evitar. Sempre que você estiver trabalhando, desenvolvendo um algoritmo, procure visualizar a sintaxe. Lembram que é uma sintaxe? Sintaxe é todo aquele código que ele pode dar um erro ao compilar o programa. No caso aqui,
para evitar qualquer tipo desse problema, eu estou colocando duas variáveis. Agora eu tenho que dizer que tipo ela é. No caso, eu vou dizer que ela é do tipo inteiro. Tá certo? Como assim inteiro? Inteiro é 1, 2, 3, 4. Se eu quisesse que ela trabalhasse com valores aproximados, 1.5, 1.6, chamaria de real. Aí, e essas palavras tem lá naquele Ctrl J. Se você for lá apertar o Ctrl J, ó, inteiro, ele aqui ele tá tentando me ajudar, ó. Real, tá vendo? Ó? Se eu não digitar nada, ele vai procurar aqui, ó, vários tipos. Ó, se eu for escrever um booleano, no caso aqui, caractere. O booleano que eu falei lá seria valores lógicos. Como assim booleano, professor? Booleano seria verdadeiro ou falso. Se a condição for verdadeira, se a condição for falsa. E falei palavras que a gente também vai ver. Então, vamos lá. Estou tentando facilitar aqui, terminando complicando vocês mesmos, tá bom? Ó, inteiro, pronto. Vou somar aqui dois valores inteiros. E quando falar aqui no início do algoritmo, ele apenas está dizendo ao iniciar o algoritmo. Lembrando que o algoritmo, pessoal, ele é uma seta que ele vai da parte superior à parte inferior, tá certo? E ele vai executar todas as linhas. Então, vamos lá. Eu vou querer que o usuário visualize aqui, ó. Digite, veja só, digite um primeiro valor. Bom, se eu for rodar agora esse programa, ele vai me dar um erro. Eu posso apertar aqui essa tecla aqui, ó, ou simplesmente F9, mas eu vou apertar para que você visualize. E ó, ele deu um erro aqui, ó. E agora? Normalmente os alunos, quando estão começando, eles se desesperam logo ao primeiro erro de compilação, certo? Como é que a gente vai poder evitar esse problema? Simples, simples, sim. Existe uma palavra chamada, uma palavra reservada, que no caso aqui, ó, eu escrevo, ó, vou botar aqui, ó, espaço, escreva. Essa palavra reservada, percebeu que ficou com uma cor diferente? Se eu apertar lá o Ctrl J, ó, aí existe, ó, o escreva e o escreval. Apesar do Ctrl J ser muito bom, mas você não sabe ao ler qual é a diferença, tá certo? Mas logo a gente vai chegar lá. Aí vejam, dependendo da versão do Visual G, ele aqui ele já funcionaria, ou não precisaria colocar o parênteses. Mas o ideal, pessoal, é vocês começarem a trabalhar de uma forma que ficasse mais próximo da linguagem de programação. Toda a linguagem de programação, como C, Java, C++, tal, no final aqui tem um ponto e vírgula. No caso nosso de lógica, não. A gente não é obrigado a colocar o ponto e vírgula, tá certo? Aí esse comando, ó, escreva, digite um primeiro valor. Veja só o que ele vai executar. Ó, ele realmente não deu erro nenhum, porém gerou um outro erro. Que erro é esse, pessoal? Erro de sintaxe ou erro semântico. Isso aí, no caso, é um erro semântico. Esse erro semântico, ele é um erro no qual a gente visualiza aí o sistema, ele roda, mas não dá o resultado que a gente espera. Então vamos continuar a fazer o algoritmo correto. Aí aqui no caso, ó, leia o que? Valor 1. Aí ó, você pode apertar aqui o Ctrl C, Ctrl V. Aí muitas vezes acontece o seguinte: o aluno ele escreve aqui, ó, valor, e esquece de colocar o número 1. Aí quando ele vai rodar, aí ele diz: professor, esse código está dando erro. Estou declarando aqui a variável e não tá tudo certo. O sistema está errado. É interessante que eu já vejo isso acontecer diariamente. E fica com essa linha vermelha, aí fica uma seta, a pessoa desespera, pensa que é um breakpoint, não é, tal. Então,
sem mais delongas, é somente colocar aqui o número 1. E você feito isso aí, ó, vamos agora rodar. Aí ele rodou e perceba que o sistema ele não parou até aí. E aí, como é que eu faço? Veja, se você observar, o cursor aqui do mouse ele está piscando ao lado e digite um primeiro valor. E exatamente bem próximo. Perceba que aqui eu não dei espaço nenhum. E agora? Eu gostaria que o cursor piscasse no lado de baixo. Eu vou digitar aqui o número 5. Perceba que aqui, ó, variável é o número 1, ó, tipo inteiro. Valor 0 é quando inicializa. E vou apertar o Enter. Ó, finalizou aqui a execução do programa. E o valor ficou número 5, pessoal. E agora? Como é que ele vai fazer para poder pegar o segundo valor? E eu quero que ele coloque o valor embaixo. Aí tem a diferença do comando escreval, pessoal. Escreval. Se eu colocar aqui o escreval, você vai observar que ele vai perguntar agora na parte de baixo, colocando aqui o 8, Enter, 8 aqui alterou. E para que eu escreva o segundo valor, eu posso digitando tudo ao mesmo tempo ou apenas ganhando um tempinho, né? Porque eu procuro perder mais tempo explicando do que desenvolvendo código, pessoal. Segundo valor. Aí digito o segundo valor para ficar mais bonito. Só estou aqui, ó, colocando aqui. Esse espaço, como eu estou utilizando o escreval, ele não vai diferenciar nada. Agora, se eu pegar e deixar o número 1, pessoal, vou deixar aqui o número 1. O sistema vai dar um erro? Vamos ver. Aqui, ó. Percebam, eu vou colocar aqui o código aqui de lado, ó. Perceba que o valor 1 tipo inteiro, ele tá nada. Eu vou botar aqui 5 e vou apertar o Enter. Olha, 5, Enter. E agora ele está dizendo, digite um segundo valor. Quando eu for digitar o segundo valor, eu vou botar aqui 2. O que é que vai acontecer aqui? Vai continuar 5, vai mudar para 2, vai fazer o que, pessoal? Ou vai dar um erro, já que 5 foi declarado no valor 1. Bom, vejam só, como eu estou tratando uma variável, o valor varia. Aí no caso, ó, foi o valor número 2, tá certo? E eu tenho que corrigir, porque até então eu não somei nada. Não estou fazendo nada, só estou apenas explicando aqui o algoritmo para que você entenda alguns possíveis erros no decorrer do tempo da sua jornada de programador futuro, né? Vamos lá, pessoal. Aí eu vou e alterei aqui para valor 2, ó. Valor 2. Nesse momento, ao executar o código, vou botar aqui, ó, número 6, Enter, apareceu aqui, e vou colocar o número 3, e vou apertar, ó, veja, valor 2, tipo inteiro, ó, nada. Pronto. Eu estou com as duas variáveis, digitou os dois valores, mas até então não fez absolutamente nada, porque se eu quero somar dois valores, eu tenho que pegar os valores da variável, juntar A com B, aquela historinha lá de matemática, A com B, para poder somar, pessoal. Então, eu sei que tem alguns que já estão meio ansiosos, mas vai ter que esperar mesmo, tá certo? Bom, qual seria a solução? Nesse caso, lembrando que um algoritmo, ele tem a entrada, o processo e a saída. E já falei em sala de aula, tá certo? Nesse caso, até então, nós trabalhamos os processos, pessoal. Fomos nas entradas, foi lá, pegou o usuário, digitou o valor número 1, o valor número 2, digitou o valor, agora ele vai processar, pessoal. Eu posso declarar mais uma variável para absorver o processamento e depois gerar uma saída. Como também tem outra forma, mas eu vou trabalhar o protocolo, aquilo que a literatura manda, entrada, processo e saída. Nesse caso aqui, eu vou fazer mais uma variável com o tipo soma e vou dizer o que? Tudo isso aqui, pessoal, é referente a entrada dos dados, pessoal. Aqui no caso são entradas
Opa, entrada. Agora a gente vai desenvolver a parte do processo. O processo aqui no caso seria a variável soma recebendo. Agora só que aqui o recebendo não é um sinal de igual, como algumas pessoas já mexendo aí, programação, pensa que é receber, aqui no caso vai ser igual, nesse caso não. Dependendo da versão do Visual G, a pessoa pode botar 2 pontos igual assim, que ele entende e recebe, mas como eu estou pegando a versão mais antiga, aí ó, é fazer isso, ele recebe, e eu acho até mais didático, porque é uma seta dizendo que ele vai para a soma, o valor, valor 1 mais valor 2. Aí no caso é referente ao processo, pessoal. O processo é somar valor 1 mais valor 2 e executar na soma. Bom, se eu fizer isso e já botar para rodar, posso? Posso. Quem manda aqui é o freguês. Vamos lá. Ó, botei aqui para rodar. Ó, perceba que ele declarou 3 tipos de variáveis. Valor 1, valor 2 e valor 3. E cada variável dessa aqui, ó, digita o primeiro valor. No caso aqui, vou botar o número 4. 4 veio para cá. Muito bom. Agora digite um valor número, sei lá, número 3. Vou apertar aqui o Enter. Se eu observar aqui o valor 2, você vai ver que ele não somou. Opa, somou e já deu o resultado soma. Mas e aí? Esse 7, que é o valor que está aqui, processado, que é valor número 1, valor número 2, mais a soma, não apareceu para o usuário. Como é que eu faço, pessoal? Aí, nesse caso, existe uma coisa que é a parte de saída. Entrada, processo e a saída, pessoal. Vamos lá, na saída. A saída aqui, ó. Saída. Como é que vai ser? Aí eu vou ter que dar um comando para que o usuário veja o que está saindo. E olha, pessoal, não me interprete mal, tá certo? Mas devemos desenvolver software para que o usuário não precise pensar, apenas executar e deixar o mais claro possível, tá certo? Então eu vou ter que dar um comando para que ele visualize na tela alguma coisa. Nesse caso eu vou colocar aqui o escreva. Posso botar o escreval, vou botar o escreval. Vou colocar aqui, ó, da mesma lógica, tá? A soma dos números são. Aí aqui no caso eu vou e coloco a soma dos números são. Mas como é que o usuário vai poder visualizar lá aquele valor soma? Veja só, pessoal. Vamos entender uma coisa. Viu? O comando escreva ou escreval é a parte de saída para aparecer na tela do computador para o usuário. Nesse momento, eu estou utilizando o escreva ou escreval para informar ao usuário o valor que está saindo. Aí eu posso, do mesmo jeito, usar para texto, eu também posso utilizar para mostrar o valor de uma variável. Mas eu vou mostrar da forma mais trivial, protocolada possível. Depois a gente vai pegar esse mesmo código e vai modificar, e você vai ver o quanto é melhor e mais fácil, tá certo? Mas como é essa primeira aula, vamos lá. Aí eu botei aqui escreval e posso colocar, ó, escreva ou escreval, vou botar escreval. Em vez de escrever um texto para colocar para o usuário, agora eu vou colocar a própria variável chamada soma. Perceba agora o resultado que vai dar, tá certo? Vou executar aqui, ó. 2 e 3, perceba aqui que o 2 já veio. O 3, quando apertar o Enter, aí vai entrar na variável e já vai processar aqui, ó. Opa, aqui foi muito rápido, pessoal.
muito rápido. Perceba que 2 mais 3 é igual a 5, a soma dos números são 5. Ok. Agora só que é o seguinte, essa situação que eu coloquei aqui, ó, escreval, soma, tal, ele colocou lá embaixo, mas só que na prática, no dia a dia de um programador, isso não é viável, do jeito que está aí. O ideal é a pessoa, daqui para frente, eu vou agora começar a usar alguns recursos para diminuir a quantidade de código-fonte do nosso programa, beleza? Ok. Aí aqui, ó, eu vou colocar o soma aqui direto, soma, e já vou apagar essa linha. Posso fazer isso, professor? Posso. Agora só que se eu chegar a executar o algoritmo, ele vai chegar a dar um erro nessa linha. Veja só. Vou botar aqui, ó, 2 mais 3 igual a 5. Opa, deu erro. Mas eu não estou querendo escrever o texto e depois escrever a variável soma. Qual o erro que dá aí? Ó, sintaxe incorreta. Lembra que erro de sintaxe refere-se ao código-fonte digitado de forma errada? Então, se eu estou dando um comando para sair alguma informação, algum dado, eu tenho que usar as suas regras. Para esse caso, existe uma palavrinha que já vamos começar com ela, chamado concatenar. Como assim concatenar? Concatenar quer dizer juntar o valor do texto mais o valor da variável. Eu vou pegar duas grandezas diferentes, a grandeza texto com a grandeza variável, e vou juntar elas. Isso aí chama-se concatenar. E como a gente vai concatenar pseudocódigo no Visual G? Pessoal, é simples, tá certo? A gente só botar aqui uma vírgula. Em algumas linguagens de programação você tem que colocar aqui um sinal de mais. Colocar aqui um sinal de mais. Mas eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é só você entender que quando você vai trabalhar grandezas diferentes, no caso texto, com valores inteiros, que são grandezas diferentes, para juntar você vai precisar concatenar, tá certo? Então aqui no caso eu estou usando a vírgula, e veja só como vai ficar agora, vamos lá. Aí aqui, ó, digite um primeiro valor, aí eu vou botar aqui, ó, 4, digite o segundo valor, vou botar aqui 3, opa, perceba que ele, ó, fez o seguinte, a soma dos números são 7. 7 ficou ao lado e a soma dos números são. Por que não ficou embaixo, pessoal? E aí? Porque é o seguinte, o cursor, ele foi para baixo. O cursor que fica piscando. No caso, como o programa acabou, ele parou de piscar, você não vai visualizar. Aí ele executa todo o comando e no final ele dá um Enter. Entendeu? Aí nesse caso não. Como ele ainda não o soma está dentro do próprio comando, ele tem que ficar ao lado. Então vamos lá. Aí, professor, esse código já está perfeito? Não. Não está perfeito, pessoal. A gente tem que melhorar mais ainda ele. E como é que a gente melhora ele? Veja só. Quantas variáveis eu tenho aqui no código? Eu tenho uma variável, 2 variáveis, 3 variáveis. É o seguinte, pessoal. Aqui no caso, ó, valor 1, valor 2, valor 3. No caso, seria a soma, né? Entendam, eu estou usando 3 variáveis. 3 variáveis para os computadores no dia de hoje não é nada. Mas é o seguinte, quando você vai desenvolvendo algoritmo, programação e tal, você vai aumentando muito a quantidade de variáveis, você pode correr o risco de alocar muito espaço na memória e o seu computador, o sistema começar a ficar lento e até mesmo travar. E como é que a gente resolve isso? Vejam, você pode reutilizar a variável ou você pode também pegar a mesma variável e, como posso dizer, e essa parte do processo, para esse caso, você pode dizer que aqui o processo vai ser o processo mais a saída.
Eita, professor, agora o senhor está desfazendo o que falou antes. Estou fazendo isso de propósito. Por quê? As literaturas falam, algoritmo tem entrada, processo, saída. Entrada, processo, saída. Mas você podendo otimizar, otimize. Tá certo? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui a variável soma. Não trabalhei duas variáveis? Ok. Vou precisar somente das duas variáveis. Então, se tiver soma, eu vou retirar a soma. E agora? Valor 1 mais valor 2 vai para onde? Ele não vai para lugar nenhum, a não ser já mostrar ao usuário. Ele mostrou aqui ao usuário e eu estou declarando aqui e fazendo a soma ao mesmo tempo. Percebam que eu apenas vou trabalhar duas variáveis e o processo já vai ser na saída para o usuário. Beleza? Vamos lá executar. Aí, pessoal, digite o primeiro valor. Vou botar aqui 6. Digite o segundo valor. Vou botar aqui 2. A soma dos dois números são 8. Perceba que ele usou menos recurso da máquina, que foi apenas duas variáveis. Tá certo? Pessoal, é o seguinte. Com base nesse conhecimento aqui, né, nessa aula que eu dei a vocês, vocês vão desenvolver uma atividade, tá certo? Essa atividade vai lhe dar uma noção para você digitar uma calculadorazinha. Você vai fazer uma calculadora bem básica, tá certo? Fazendo a soma, a multiplicação, a divisão, e depois na próxima aula a gente vai começar a tentar melhorar essa calculadora, tá bom? Como é que vai ser essa calculadora? Eu vou escrever, não vou escrever aqui, vou escrever aqui no Notepad, tá? Notepad. Deixa eu ver aqui a fonte. Eu vou querer que você escreva uma calculadorazinha da seguinte forma. Vai colocar aqui, ó, calculadora. Opa, calculadora. E essa calculadora vai ter assim, somar dois números. Aí você vai somar valor 1 mais valor 2. Aí, da mesma forma que tem somar dois números, aí vai ter uma opção lá de multiplicar, dividir, subtrair. Aí é o seguinte, pessoal, você vai para treinar, tá certo? A questão de sintaxe mesmo, não é a questão, não olhe essa atividade. Você vai poder, professor, posso fazer 4 algoritmos? Pode fazer 4 algoritmos. Eu posso fazer um algoritmo onde ele vai pegar aqui, depois vai fazer a multiplicação, depois vai fazer a divisão, depois vai fazer a subtração. Pode também. Eu quero que você treine para conhecer aqui, ó, as lógicas, tá certo? E outra coisa, vai perguntar aqui, ó, vai perguntar ao usuário qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Aí o usuário vai ter a frasezinha lá e vai aparecer qual é o seu nome. Quando ele trata uma situação dessa, pessoal, vai chegar aqui uma situação que o tipo não é mais inteiro, é outro tipo, lembra? E para você descobrir o tipo, aí você pode ir lá, usando o Home, Ctrl J, e vai sair catando aqui para descobrir que danado de tipo pode ser esse. Lembrando que, só uma dica, né? É um tipo de caractere, né? É um texto, que você não vai ver a palavra texto aqui, tá bom? Então pronto, essa atividade
você vai postar lá na sala Google, logo embaixo na parte do vídeo, que você vai visualizar e vai me enviar, tá bom? Toda atividade ela é somatória para que no final você possa emitir o certificado aqui com a escola, tá? Ok, pessoal? Tchau, até a próxima aula.